Bem-vindo de volta, pessoal. Vamos começar aí a sessão da tarde do primeiro dia do nosso workshop. E antes de apresentar a professora Sônia, na nossa programação, que ia falar agora seria o presidente do CNPq, né, o João Azevedo, que me ligou antes e o professor Luiz já adiantou. Acho que nesse momento, ou foi de manhã, ou ainda está sendo, nem sabe se ele está vivo, né? Ele tem uma conversa aí com o ministro da Ciência e Tecnologia e o ministro da Economia, conversando sobre a situação super crítica aí do CNPq. Para quem não sabe, está tendo aí na internet, na página da ABC, na página da SBPC, na página da SBMAC, eu também já estou na página da EBE, um abaixo-assinado em defesa do CNPq. Então, por favor, para quem não assinou e quer participar dessa tentativa de sobrevivência e defesa do CNPq, então convidamos a vocês para assinarem. Então, o presidente do CNPq me ligou ontem, então disse, estou proibido de sair de Brasília para enfrentar essa solução. Pediu mil desculpas, e como foi em cima da hora, não conseguiu mandar um representante. E nós temos aqui o prazer de contar com a gentil participação da professora Sônia, que está representando o presidente da CAPES. Felizmente foi com uma certa antecedência que a gente conseguiu fazer a mudança. E, de certa forma, acho que teve um ganho, porque a professora Sônia é da Biologia, é da Universidade de Brasília e é a diretora de avaliação da CAPES. Então, tem muito detalhe interessante para contar para a gente aqui. Então, professora Sônia, muito obrigado pela presença. É com você. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer, o convite em nome do professor Anderson. E para mim é um grande prazer estar de volta na Unicamp. Eu devo a essa instituição a minha formação como mestre na biologia, como o professor falou, mas sempre é bom retornar à instituição. Eu vou falar um pouquinho sobre algumas coisas meia solta. Eu não estou com foco da matemática, eu estou com foco do conjunto do todo, tá? Então, o que é a CAPES? Quais as ações que ela pode ter para formar um cientista do nosso futuro, do século? A CAPES tem uma finalidade, formação de política pública e atividade de suporte e formação para professores para educação básica. Gostei da fala do professor do Ceará, eu acho que o caminho é esse mesmo, a gente tem que se voltar para o nosso ensino fundamental e médio, se queremos melhorar o nosso ensino superior. Não tem como ter essa dicotomia que a gente vê, esse fosso aí no meio. E, lógico, que tem um olhar para a formação do ensino superior no sentido do desenvolvimento científico e tecnológico do nosso país. Então, a CAPES está com essa missão desde a sua criação, são mais de 60 anos. Teve um momento que ela foi fechada, reaberta de novo e continua com a mesma missão, com grande foco na formação de pós-graduação, estrito sensu, mestrado e doutorado. E algumas ações induzidas. Bom, isso aqui não é novidade, a gente ora fica 13º, ora 14º, ora 15º, depende da escala e dos parâmetros que são utilizados, Então, nós somos 13º em produção de documentos, em citações, fator de impacto. Nossa colaboração com a indústria é extremamente baixa, pequena, Somos melhor do que a Índia, tudo bem, mas em relação aos outros países a gente está baixo. E temos 29% de colaboração internacional. Esses dados são dados tirados do Web Science na janela de 2011 a 2019. Bom, quais as áreas que o Brasil tem de destaque? Não significa que as outras não fazem nada, mas quais que são as que mais se destacam para a gente estar nessa posição? Área espacial, fator de impacto, citação, 1,5, grande colaboração internacional, e um número de documento não muito grande na Web Science. Segundo lugar é a física, com um número de documento maior, uma colaboração internacional um pouquinho menor e fator de impacto mais baixo.
O que a gente consegue perceber? Não vou ficar citando todas, mas eu tenho uma forte correlação entre fator de impacto e internacionalização, e não necessariamente entre números e documentos. A medicina clínica, que aí envolve não só a aplicada, mas várias áreas da básica estão aqui dentro, bioquímica, etc., né? Imunologia, ela tem o fator de impacto beirando 1, né? É uma colaboração internacional 30%, e é o maior número de produções, de número do documento que nós temos depositado. Isso significa que muita produção não tem um bom fator de impacto para chegar nessa situação. Bom, eu não tenho matemática aqui. Matemática está fora disso? Jamais, né? Tudo que eu tenho nessas áreas, neurociências, né? Questão ambiental, ecologia, toda essa ciência depende muito de modelos matemáticos, da matemática pura. Uma outra coisa que eu não vejo como a gente fazer muita distinção, né? A pura e aplicada, básica e aplicada. Eu jamais vou ter uma boa ciência aplicada se eu não tiver uma ciência básica. Isso para mim serve para todas as áreas, não tem distinção. Tá? Uma outra coisa que chama a atenção da gente é que nós temos, em termos de patente, invenção e módulo de utilização no país, esses dados aqui eu tirei do NPI, é o relatório desde 2018, parece que tenho muito mais invenção, que são aquelas invenções de iniciativas pessoais, do que dentro das nossas instituições. Isso é um dado preocupante, né? Eu tenho também empresas médias de grande porte que podem ter alguma invenção, né? E, em termos de modo de utilidade, essas invenções vão estar mais centradas em pessoa física, por causa disso aqui, disso aqui, disso aqui, e menos dentro das instituições de ensino do governo e das próprias empresas, né? Bom, uma coisa que chama atenção para a gente, em termos de depósito de patente, é nessa janela de 10 anos, né? Eu tenho um número significativo de depósito. Agora, o que acontece nesse sistema aqui? Quantidade que a gente tem com decisão, nesses 10 anos, em 2018, 3%. O sistema parece que não flui, não anda. 75% estão avaliando, né, vendo a decisão técnica, e eu tenho 22% que nem saíram do papel nessa janela de tempo aqui. Então, a forma que as coisas andam no nosso país é muito complicada. Eu não tenho agilidade, não tenho mecanismos que conseguem resolver isso. Se eu olhar para o mundo, né, dos 7 países com maior índice de patentes, Estados Unidos na frente, lógico, o Brasil, esse 7 é 0,3%. Né? Então, é muito pouco que nós temos realmente. A nossa produção de conhecimento está totalmente desatrelada da questão da transformação desse conhecimento em coisas realmente que são transferidas para o setor industrial, para serviço, para aplicabilidade. Bom, uma outra coisa que me chamou a atenção quando eu fui atrás de formar a fala para hoje foi esse dado, que eu acho ele interessante para a gente pensar. Né? São os mesmos países, né? Proporção de patentes que citam produções acadêmicas. Né? Então, o que mais produz é os Estados Unidos. E é o que tem a maior citação dessa produção acadêmica dentro da questão das patentes, da produção de patente. Né? O Brasil, apesar de ter 0,2%, também cita muito pouco, 2%. Então, não existe essa conversa, né? E por que não existe essa conversa? Eu fiz uma janela aqui da Unicamp, só para a gente ver o resto do Brasil, né? Não ficam longe os dados. Brasil, 97%. Das poucas patentes que tem, 97% cita alguma coisa da base da produção acadêmica,
e a Unicamp 3%. Estamos com a mesma proporcionalidade, né? Se a gente pensar, o nosso sistema de produção de conhecimento hoje está centrado nas universidades e nos institutos de pesquisa, atrelado a quê? Aos programas de pós-graduação. 95% da nossa ciência é produzida aí dentro, né? O que acontece? Eu tenho um vácuo entre a produção desse conhecimento dentro da academia e a aplicabilidade. Quando eu cheguei, a professora estava falando do INPA, da dificuldade que se tem em conseguir esse relacionamento, em trazer o setor industrial para junto da academia. É uma ação individual do pesquisador, geralmente, não é da instituição, e isso faz com que esse vácuo se mantenha, né, ao longo dos tempos. O Brasil, comparado a esses países, eu poderia ter pegado outros, né? Citação, a média mundial está abaixo da média, a média do Brasil está muito abaixo da média mundial, né? A média mundial fica em torno de 2, né, por aí, 1,2. Brasil, saiu essa semana um dado, eu acabei não conseguindo, porque eu estou com a avaliação de meio termo lá, andando na CAPES, eu acabei não conseguindo ver. A gente está, em 2016, a gente chegou a 0,96%, nossa média de citação, aí a gente caiu, agora um dado que saiu esse ano está 0,87%, por aí. Então, nós estamos recuperando um pouquinho, né? Mas é mais ou menos isso, né? A Coreia tem um índice de impacto bem maior do que o Brasil, um pouquinho maior do que o Brasil. No entanto, tem uma colaboração com a indústria muito grande, né? O Canadá, a Austrália, fator de impacto bem acima da média e uma colaboração com a indústria também maior. O tamanho da bolinha significa o tamanho da produção da ciência, né? E Estados Unidos e Alemanha tem o casamento das duas coisas, esse é o quadrante melhor, né? Tem mais fator de impacto e uma grande colaboração com a indústria. Qual que é a alternativa que é sinalizada pelo MEC e pelo próprio CNA de melhoria, de busca de melhoria para esse mecanismo, né? Foi avaliado esse final de 2018, agora em 2019, a tentativa de introduzir doutorados profissionais, que terão início agora, que talvez espera-se que se tenha uma maior inserção, uma maior aproximação da indústria com as nossas instituições, tá? Existe uma grande discussão, eu lembro que eu participei, acho que o professor também participou, há muitos anos atrás, de uma discussão. Nós devemos ter doutorados profissionais e acadêmicos separados? Eu acho que essa pergunta a gente continua fazendo. O que é o profissional? O que vai se caracterizar como profissional? É o curso como um todo ou é o desenvolvimento da pesquisa do estudante ou seu produto final, né? Eu continuo com essa interrogação na minha cabeça, apesar de hoje estar fazendo a gestão no momento de um sistema que eu tenho o acadêmico de um lado e o profissional de outro. Quando eu olho quem demanda os profissionais, eu me assusto, porque as engenharias não estão lá, né? Aparece a biotecnologia, mas aparece principalmente da educação, da administração, mas das áreas que teriam para a gente uma facilidade maior de você ter uma aplicabilidade, essas áreas não se apresentaram. Eu tenho 4 áreas de engenharia, nenhuma se apresentou com propostas de doutorado profissional, né? Química não se apresentou, que também é outra área que eu poderia pensar. Agora, eu tenho biotecnologia, tenho ciências do ambiente, essas tiveram propostas, tá? Uma outra coisa que talvez seja uma saída também
é o que a CAPES está denominando como os doutorados internacionais, que não seria uma nova proposta de doutorado, mas dentro do PRINT, né, você estabelecer, o PRINT é aquele programa de internacionalização das universidades, que a Unicamp foi uma das contempladas, são 36 nesse primeiro edital. A ideia era ter um edital novo esse ano, mas com a situação que nós temos, não vai se lançar edital, uma vez que eu não tenho segurança do financeiro no momento. Tá? Então, a ideia é você, através dessas parcerias que você obtém com o edital PRINT, você ter uma formação que tem o maior envolvimento de partes aqui no Brasil, partes fora, semelhante ao que a gente tem como cotutela, dupla titulação, é fazer com que esse envolvimento, essa participação, colaboração com as universidades externas, não seja única e exclusivamente de um professor e de um estudante, mas seja uma proposta mais institucional do próprio programa de pós-graduação, resultando nessa titulação. Né? Bom, o que nós temos, e isso atrelado a esse edital PRINT, né, na CAPES, no momento, foram investidos 436 milhões, né, que vão ser ao longo dos anos, começou esse ano e vai até 2021, 22, eu acho, se estendeu por causa do contingenciamento, um ano a mais. As modalidades de bolsa continuam sendo doutorado de sanduíche, graduação sanduíche em algumas áreas, né? A área da engenharia é uma delas que foi preservado, doutorado pleno, pesquisador visitante júnior e sênior, né? Isso é o montante de bolsistas que nós temos no momento dentro do sistema, visando esse aspecto da internacionalização, da colaboração internacional, que a gente não tem dúvida nenhuma que é isso que alavanca fator de impacto das nossas publicações, né? E maior visibilidade das áreas do país no exterior. E quando eu tenho a vinda do pesquisador para o Brasil estrangeiro, eu acho que eu tenho um benefício que não é único de um único pessoa, mas de um laboratório, de um grupo de pesquisa, de um programa de pós-graduação e assim por diante. Outro desafio importante que a CAPES está vendo no momento é tentar trazer, repatriar, como a gente fala, para o Brasil, os nossos doutores que estão lá fora e que estão sem grandes chances de recursos financeiros pelo governo brasileiro. Está sendo feito um convênio, pelo menos com a Fulbright, então o pessoal que está na Alemanha teria como a gente conseguir trazer. Um salário, uma bolsa, um valor de uma bolsa razoável por 5 anos e o famoso enxoval para começar a trabalhar no Brasil com $5.000 por ano, uma coisa assim. Okay? Então, são tentativas que se tenta fazer dentro da situação que nós estamos vivendo, né? Aqui, eu estou dentro da Unicamp, né? O professor Anderson me pediu para trazer esse dado. A Unicamp está no PRINT, levou esse montante, né? Esses são os principais projetos, então é muito diverso, né? Nanotecnologia, desenvolvimento de produtos e processos e assim por diante, né? As principais pós-graduações envolvidas são essas aqui, né? E os países que estão dentro do PRINT, os principais que a Unicamp tem relação, não estou dizendo que são os únicos, mas os 5 principais, aqui 5 programas principais, de 71 programas envolvidos, aqui de 54 países, esses seriam os principais, e esse é um montante que envolve, né, bolsas, missões de trabalho, de estudo, sanduíche, pesquisador visitante, assim por diante. Né? Bom, o que a CAPES está no momento repensando e que vocês devem ter escutado de diferentes formas e é o que está em cima da mesa no momento, né? Repensar a avaliação. Por que repensar a avaliação? Está dando certo? Por que vocês estão querendo inventar a roda? Está dando certo, mas está ficando difícil. Eu tenho 7.000 cursos de pós-graduação no momento em funcionamento. Com a última avaliação que teve, de 2017 e 2018,
eu cheguei a 4.700 programas e 7.000 cursos, envolvendo mestrado acadêmico, doutorado acadêmico, mestrado profissional, agora doutorado profissional, e nesse último edital que fechou sexta-feira, eu tive a demanda nada mais nada menos do que 652 novos programas de pós-graduação, as duas modalidades, né? Tanto o acadêmico quanto o profissional, com mestrado e doutorado, e uma bela novidade que quando eu cheguei na CAPES foi colocado no meu colo, que é o ensino à distância, no âmbito do mestrado. A CAPES é uma agência reguladora, né? MEC e CNE estabelece as portarias e manda. Você tem 60 dias para regulamentar. Posso sentar em cima? A CAPES pode sentar em cima e não fazer nada? Não. Vai ser, de alguma forma, aquilo vai sair do papel, né? Então, foi o primeiro edital, somente com mestrado. Para o meu alívio, eu só tenho 17 propostas, né? E daí também, educação, administração, né? Ensino. Não tem nenhuma de áreas, né, que eu imaginaria que poderiam ter. Né? Não tenho nada da saúde, não tenho nada das exatas, é mais nessas áreas de humanidades. Né? Eu sou contra o ensino à distância? Não. Eu acho que a gente não pode ir contramão do mundo. No mundo existe. E foi feito um grupo de trabalho para a gente chegar à portaria onde eu tenho ensino à distância de medicina, na Europa inteira espalhado, né? Nos próprios Estados Unidos. Não é totalmente à distância, eu tenho determinadas atividades presenciais e o Brasil, de certa forma, hoje, nós temos dentro da formação de professores, o que a gente chama de profs, todas as áreas, com exceção da geografia, tem cursos de mestrado profissionais para formar professor em sala de aula. Essa é a condição para ele ingressar no curso. A matemática é o mais antigo, já formou muita gente e nós temos colhido alguns reflexos. Eu acho que não é a única razão, mas pode ter contribuído com o que está acontecendo com a área de matemática no país. Alguns estados aproveitam, porque eu tenho a conjunção do que a CAPES está fazendo, do que o estado do Ceará está fazendo, por exemplo. Eu acabei de ver hoje as gêmeas que ganharam uma Olimpíada aí de Matemática do Espírito Santo, né? E que não tinha nem internet em casa, né? A gente tinha umas coisas assim meio malucas. Né? Então, você vê determinadas ações sendo feitas. O problema é que, pelo tamanho do nosso país, essas ações são isoladas, não são sistêmicas, não existe interação, não existe convergência, e daí fica aquelas coisas soltas e que acaba morrendo à mercê, né? Eu não tenho plano de Estado, não tenho projeto, planejamento de Estado, eu tenho de governo, então cada governo que entra faz o seu, fecha, vamos começar outro de novo. Então, a ideia do foco que a gente quer dar nessa avaliação é a CAPES é a agência regulamentadora, quem trabalha e que discute é o Conselho Técnico Científico, que são nossos pares, né? Os programas votam, indicam uma pessoa, existe um comitê de busca e essa pessoa fica lá, assume o problema da área por 4 anos. Né? Eu tenho que seguir o meu plano nacional de pós-graduação, né? Eu não posso inventar nada. Plano nacional dizer que eu tinha que formar 60 mil doutores até 2022, nós já... Doutores não, desculpe, mestres. Até 2022, essa meta já foi atendida. Nós, ano passado, formamos 62 mil doutores. Mestre, desculpe. Doutorado, a gente não atingiu a meta e eu não sei se a gente consegue atingir, porque nós estamos com 21 mil e a promessa foi 25 mil doutores até 2022. Né? E eu tenho que escutar a sociedade, e daí aqui sociedade científica, que é a mais próxima, mas a sociedade como um todo. Né? A pós-graduação, como eu comecei no início da minha fala,
está focado na formação de recursos humanos. Tá? Eu tenho que pensar em adequar o sistema, eu não posso continuar avaliando da mesma forma 7.000 cursos. Eu tenho necessidade de manter a qualidade que eu conquistei na pós-graduação. Pode ser que a gente não esteja feliz, mas ela é reconhecida por nós internamente e pelo exterior também, que nós temos um sistema robusto de avaliação da nossa pós-graduação, né? Diferente do que acontece com a graduação. O sistema de avaliação da graduação do nosso país é altamente criticado, mas da pós não, tá? E uma coisa aqui, quando a gente repensa a avaliação, vamos ter que ver se a gente consegue mostrar para a nossa sociedade de uma forma mais clara, para quem não paga o sistema, qual é o impacto real da pós-graduação para o desenvolvimento desse país, né? Que a gente tem as coisas assim pensadas, mas a sociedade como um todo tem dificuldade de entender isso. A ideia seria fazer o que nós estamos chamando de multi-rank, que é a formação, a pesquisa, a transferência de conhecimento, a internacionalização e o engajamento regional no sentido de impacto e relevância. Tá? Cada dimensão seria medida separadamente. Isso é fácil? Não, nós estamos em construção. Hoje, tudo isso está presente na pós-graduação, mas o que a gente faz? Uma média e você tem uma nota única, né? Como é que nós vamos ter a inserção dessa multidimensionalidade? Eu estaria comparando somente os iguais entre si, não os diferentes. Hoje eu comparo todo mundo e faço uma escala de 1 a 7 nas notas. Né? Bom, então, outra coisa que eu sei que deu muita confusão, eu entrei na CAPES, eu tinha 49 qualis, e aquilo me incomodava e muito. E daí eu tinha uma revista que era A1 numa área e C na outra. Isso não, gente, a revista é a revista. Aliás, o qualis é uma jabuticaba que nós inventamos e que eu acho que o nosso caminho vamos fazer uma transição e abandonar o qualis e usar os fatores de impacto, que tem várias bases de dados aí que nos disponibilizam. Por que eu tenho que inventar uma? Eu tenho que resgatar, valorizar a produção nacional. Tenho, mas vamos olhar para isso e olhar para o que eu tenho, ao invés de reinventar o que eu tenho e fazer uma nova classificação. Aí surge a ideia do qualis referência, né? Onde, o que nós fizemos? Estamos usando essas bases aqui, ó. A Scopus, a Web Science da Clarivate, com modelo matemático e com a ideia do qualis referência. A CAPES tem 49 áreas, gente. Isso é uma outra coisa que a gente tem que repensar. Que não dá para pensar tudo ao mesmo tempo. Nenhum país tem essa quantidade de área do mundo. A gente não consegue se explicar para eles. Por que eu tenho educação separada de ensino? Por que eu tenho biologia, ciências biológicas 1, 2 e 3? Não daria para estar tudo junto? Medicina 1, 2 e 3? Não sei. Os problemas muitas vezes são os mesmos, as perguntas são as mesmas, as metodologias utilizadas na pesquisa são as mesmas. No entanto, nós separamos tudo. Né? Enfim, foi utilizado isso e estamos com ele na praça, sem ser a publicação oficial da CAPES, porque ele está em construção. Eu estou tendo avaliação de meio termo, seminário de meio termo, onde cada área vai discutir com os coordenadores se esse qualis referência reflete a área ou não. Né? Então, eu tenho desde elogios até quererem me crucificar viva. Né? Então, tem distorções? Tem. Se tem distorções, uma que eu percebi recentemente, porque me avisaram, dentro da matemática, a álgebra, de uma certa forma, foi subestimada. Vamos falar com o coordenador para fazer o ajuste? Nas biológicas, eu tenho a CB3, tem parasito, que as revistas, o índice de impacto é lá embaixo. A micro é mediana e a imuno, o índice de impacto lá em cima. Eu consigo fazer essas 3 áreas conviverem juntas. O que é melhor da parasito?
Esses indicadores aqui me dão, que eles trabalham com os topos das sub-áreas do conhecimento. Então, a melhor da Parasito não vai ser um índice de impacto 15, 20. Talvez seja 5, eu não sei. Mas ela vai ser na melhor classificação, melhor que tem na sub-área, por que eu vou botar ela lá embaixo, né? Então, esses ajustes que precisam ser feitos, né? Uma outra coisa que o governo aponta, que está na discussão nas universidades federais, né? Eu sei que muitas não estão querendo aderir. Eu acho que o projeto tem várias coisas boas, mas que tem que ser discutido com a comunidade. Eu acho que esse foi o problema do projeto. Que é o tal do Futures, eu não sei, vocês como são de estaduais, não sei se chegaram a ver, né? Que é no sentido de fortalecer a autonomia administrativa, financeira e de gestão. Eles se espelharam, e isso eu estava no lançamento, acho que o professor também estava, eles se espelharam na EBSER, fazer gestão dos hospitais universitários. Nenhuma universidade federal conseguia continuar fazendo gestão dos hospitais universitários. Em abril, ninguém mais tinha dinheiro para os hospitais, né? Montaram um modelo de gestão e o modelo de gestão foi transportado para aqui. Então, esse projeto tem 3 eixos. Já estou acabando, professor. Governança, né? Gestão, empreendedorismo, pesquisa, inovação e internacionalização. Essa seria uma forma de fazer com que as universidades conseguissem, né? Através de fundações, organizações sociais, tentar fazer a gestão disso e o professor ficar mais voltado ao seu trabalho de pesquisa propriamente dito e de ensino. Bom, a Unicamp, você sabe, vou passar esse. As áreas que chamam a atenção da Unicamp estão aqui, né? A Unicamp, em termos de colaboração, está muito bem, né? E o país que ela mais colabora é os Estados Unidos, as universidades são essas aqui. E era isso que eu queria falar. Não sei se me atropelei o quê. Já fizemos uma reestruturação aí do workshop, então o coffee break vai ser servido às 3 horas. Temos aí um tempo razoável e aproveitar a professora Sônia. Já está tudo certo também para a ida ao aeroporto, então fiquem tranquilos. Tá bom, então 1, 2, 3, 4, beleza, vamos começar por aí, tá? 2 aqui. Então, só queria destacar que uma das possibilidades de internacionalização das universidades brasileiras, eu acho que eu não vi contemplada na sua fala, que é o uso, a criação de pós-graduações em língua inglesa. Isso é uma coisa que é complicada. Uma vez até estava conversando aqui com o pessoal da Unicamp e parece que na Unicamp existe uma interpretação que isso não é possível, porque cursos obrigatórios têm que ser feitos em português, porque a língua oficial do Brasil é o português. Pelo menos foi essa explicação que eu alguma vez ouvi. Mas eu acho isso uma coisa fundamental. Quer dizer, se a gente quer conseguir internacionalizar os nossos programas de pós-graduação, a gente tem que internacionalizar tanto o nosso corpo discente quanto o próprio corpo docente, que ao dar aula, ao fazer pesquisa em inglês, vai se sentir mais à vontade de transitar, né? E também, se você quer atrair, por exemplo, um pós-doc, alguma coisa assim, é muito mais fácil ele vir para um ambiente onde ele sabe que ele vai ser entendido, que ele vai conseguir conversar com os alunos, com as outras pessoas, lidar normalmente com as pessoas, pelo menos dentro do campus. E é uma coisa que a gente não tem hoje, e parece que está muito distante do Brasil ainda, e isso me incomoda profundamente. Bom, professor, eu vou lhe responder. Primeiro, dentro do edital do PRINT, isso era obrigatório a universidade apresentar isso. Ah, eu lembro porque eu fiz parte da construção do edital do PRINT. Então, essas 36 que foram escolhidas, elas apontaram que elas teriam alguns cursos em língua inglesa, né? Teriam cursos em língua inglesa. Se é o programa inteiro, provavelmente não. E eu vejo que o caminho deveria ser esse sim, né? Concordo com o senhor na inserção de pesquisadores do exterior, mas eu vejo que eu estou dentro de um estado que isso acontece com mais facilidade. Passei o final de semana inteiro avaliando o FAPESP com pós-doc do exterior aqui no estado de São Paulo, né? Pessoas que estão chegando, pessoas que estão pedindo renovação de bolsas,
Eu acho que está tendo esse fluxo. O que eu acho que é pouco, né? Eu tinha que ter mais. Para ter mais, eu tenho que ter mais investimento financeiro. Não tem como continuar tendo mais sem recursos, né? Então, eu acho que o print foi uma semente, concordo com você que tem que ser intensificado, mas aqueles 36 que foram escolhidos é porque tinha uma promessa nessa linha. Sim, em relação a acrescentar a interação com a indústria, o CNPq tem uma figura Tem interessante. o doutorado industrial, né? Sim, a bolsa sanduíche industrial. Isso também. São de 3 a 6 meses. É muito interessante porque, e em nível de mestrado, doutorado, talvez seria interessante implementar na CAPES também, porque isso permite um contato inicial de conhecimento e de exploração entre os parceiros que é interessante. Outra observação é que alguém da indústria que está fazendo um doutorado, inevitavelmente demora 7 anos pelo menos. E isso é um problema para os programas de pós-graduação, para as avaliações, por exemplo. Não, essa foi, professor, eu concordo, mas hoje eu não posso jurar porque 49 pessoas são difíceis de você controlar. Mas a maioria das áreas não está mais considerando o tempo como motivo para rebaixar a nota. Pode ser que, além disso, tenha outras coisas, mas a linha orientadora não é você centrar a nota em função do tempo da deformação. Eu tenho plena convicção que a senhora tem toda a razão. E eu acho que o doutorado industrial que o CNPq sinaliza poderia sim ser uma ação conjunta das duas agências. E eu lembro, o primeiro que nasceu dentro da ABC foi que a ideia era você plantar o menino, fazer o projeto antes dele entrar no programa propriamente dito. Então, ele teria, né, um período para pensar o projeto, trazendo uma solução para aquele setor, seja industrial, seja o que for, para depois ele começar a desenvolver. Eu sei porque o primeiro edital do CNPq eu participei e a linha era essa. Não sei quais as mudanças que teve, porque isso faz um bom tempo, eu lembro dessa história. Pessoal, para a gente otimizar, eu vou varrendo aqui daqui para aí, tá bom? Rapidinho, professora. Com relação às avaliações passadas, certamente vai mudar agora, né? Mas nós éramos obrigados a formar muita gente, porque havia um coeficiente de produção, enfim, formação de professor, de doutores e mestres por professor, publicar bem essas teses, né? E acompanhar os egressos. A questão é que alguns centros já fizeram seu papel de formação, ou seja, no caso de Fortaleza já nucleou vários outros doutorados ali em volta. Não faz sentido a gente ainda permanecer formando contingentes imensos de doutores e mantendo produção de altíssimo nível para cada um deles. Então, a pergunta é se esses índices vão ser levados em conta, todos eles, para certificar programas de excelência, você já começa a ver algo mais específico, ou seja, a expectativa é que a gente comece a fazer, por exemplo, escolas pós-doutorais, ao invés de insistir na formação de inúmeros doutores. Essa é uma pergunta, e a outra é sobre o Futurice, né? Algumas universidades estão na transição de uma gestão para outra, e alguns conselhos e reitores já sinalizaram que não vão aderir, mas está havendo mudança de gestão. Então, como é que a CAPES vai negociar se a nova gestão, por exemplo, assinar que aí se pretende aderir? Na realidade, o Futurice não é da CAPES, é do MEC, é para as universidades como um todo. Eu apresentei aqui por quê? Porque eu acho que tem determinados desenhos dentro do futuro, do eixo de internacionalização, dentro do que a gente pode fazer, tá bom? Então, eu fui nessa linha. Os indicadores. O programa, ele de certa forma, ele vai ter que continuar produzindo. Não precisa necessariamente ser no mesmo patamar. Mas o senhor mesmo apontou outros indicadores. A questão da nucleação, da participação da formação de outros centros, tudo isso é levado em conta, que é o impacto e relevância daquele programa para a sociedade, para o sistema como um todo. Quando eu penso em programa de excelência, eu estou considerando que a produção que o seu programa tem é uma produção comparável com a produção da mesma área no exterior, né? Então, isso vai ter que continuar existindo para ele continuar sendo uma produção de excelência. O senhor está com o mesmo grupo, né? Tem um grupo de professores instalado e essa produção vai continuar.
Agora, eu vejo que a grande contribuição de vocês é a disseminação e a multiplicação de recursos humanos qualificados para atender o país do tamanho que ele é. Então, eu agradeço os esclarecimentos. Sou membro do Conselho Superior da CAPES. Então, acompanhei a última exposição, né, do secretário de Ensino Superior sobre o Futurice. E eu concordo consigo que a participação, que devia ser muito intensa, da comunidade científica e acadêmica no desenho desse programa, seria extremamente desejável. E é muito importante. Ele vai para a consulta pública, mas já tem uma estrutura lá. Fica muito difícil na consulta pública você mexer nessa estrutura. Pode ter sugestões localizadas, né? E é bom lembrar que existe um histórico de propostas em relação à universidade. São propostas ousadas, arrojadas, nos últimos anos, e que deviam ser discutidas, acomodadas. Algumas estão assim, parcialmente incluídas no Futurice, né? Mas o problema é a estrutura total aí, então é complicado. Eu me lembro, o César está aqui, né? A gente mandou um documento, se lembra, tempos atrás, sobre uma forma de você conseguir acomodar pesquisadores estrangeiros, né, de grande capacidade nas universidades públicas, né? E estava complicado isso, então era uma organização... Sem precisar ficar horas na fila da Polícia Federal para resolver isso. Então era uma organização associada à CAPES, uma organização social até, não era isso, César? Para facilitar isso. Então, tem várias propostas ao longo dos anos. Tem um livro da Academia Brasileira de Ciências recente, Reforma da Educação Superior, tem várias propostas lá também, né? E nós estamos com dificuldades nas universidades também. Então, é bom ver que a situação atual tem vários problemas. Por exemplo, óbvio que ela é do Futurice, esses dois pontos o Futurice aborda. Se você recebe recursos na universidade, de empresas privadas, isso é contabilizado no teto de gastos. Então, não adianta nada. Quer dizer, de um lado, incentiva-se a colaboração com as empresas. De outro lado, se vê dinheiro das empresas, você tira do orçamento vai ser um paradoxo. Contrassenso, né? Um contrassenso, né? Outra coisa, lembrar que na lei dos fundos patrimoniais, o item referente a incentivos fiscais para doações a instituições de ciência e tecnologia foi vetado no dia 4 de janeiro. Né? Então, claro, surgiu essa questão também no Conselho Superior, ontem, anteontem, né? Então, assim, é aquela história do Garrincha, né? Pro FEOLA, né? Está combinado com os russos, né? Os russos, no caso, o Ministério da Economia. Então, vetaram antes, vão permitir agora. Então, tem questões aí que eu acho que necessitariam de uma discussão detalhada com a participação da comunidade acadêmica, até porque isso vai ao Congresso. E se não houver um apoio, uma compreensão forte do que significa, se não houver uma depuração até dessa proposta, né? Vendo eventualmente que não é adequado, o que é o adequado, vai ser difícil no Congresso Nacional também, né? Porque tem PEC, isso é uma emenda constitucional. Então, acho que do Congresso pode demorar um ano isso aí. Eu, na minha opinião, professor, eu sinto que eu vejo que seria um projeto que poderia se aproveitar. Mas eu concordo que a forma de encaminhamento foi totalmente equivocada. Chame, pelo menos, não é chamar o senhor, a professora Sônia, é chamar a ABC, é chamar a Andifes, é chamar as organizações que tiver, né? Os CGCs que tem aí nos representando para discutir, melhorar a proposta. Eu acho que a audiência pública, cada um vai dar uma sugestão que não casa com a outra, vai a lugar nenhum. Talvez, eu não sei qual vai ser o desfecho, se aborta uma ideia que não precisava jogar ela totalmente fora, né? Eu vejo, para mim, é uma pena, porque eu acho que tem coisas aqui que seriam aproveitáveis, sim, mas essa história do teto, da PEC 95, se você não resolver isso, vai ficar na mesma. Busca dinheiro e daí o governo não repassa a sua parte. Não dá, né? Eu queria agradecer pela exposição iluminadora, mas eu gostaria de contrapor com uma outra questão. Meu nome é Walter Carnielli, eu sou oriundo aqui do EMEC, expatriado na filosofia, e fui coordenador do CAFI, né, do Conselho de Filosofia do CNPq. Eu acabei de receber
uma notícia, mais ou menos de primeira mão, sobre o CNPq e as dificuldades que estão passando. O CNPq anuncia, até talvez fosse oportuno eu ler, se tivesse meio minuto, o CNPq anuncia que vai, a partir de hoje, dessa data, cortar todas as novas indicações de bolsa, porque não há recursos. Eu recebi ontem 5 para avaliar, então não vou avaliar. É uma maneira positiva de tirar proveito, mas tem outras maneiras, né? De tirar proveito da situação. Eu gostaria de perguntar a você o seguinte, claro, a sua área é a CAPES e não o CNPq, mas como é que você avalia o CNPq dentro dessa estrutura que faz parte da CAPES com o Financiamento Nacional de Pesquisa? Professor, a CAPES está vinculada diretamente ao Ministério da Educação. O CNPq está vinculado diretamente ao MCT, que é o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e Correios e Telégrafos agora. Eu até esqueci do nome completo, enfim. Eu acho que a construção do que o país teve ao longo do tempo, na minha cabeça, CAPES pensaria na pós-graduação, financiamento para formar recursos humanos, CNPq deveria pensar no dia a dia do pesquisador, né, que é o famoso material de consumo, e a FINEP, que nesse momento também está debaixo da mesa, ninguém sabe o que vai acontecer com ela, deveria pensar na infraestrutura que as nossas instituições precisam, tanto para fazer pesquisa, quanto para formar recursos humanos, né? Então, eu não... E, de certa forma, ao longo do tempo, isso vem se misturando e, no fundo, as missões foram desvirtuadas, né? Então, a minha avaliação, eu como professora Sônia da Universidade de Brasília, né? Eu acho que nós estamos numa situação bem complexa, viu? Porque eu não vejo que eu posso pensar em continuar o mínimo que a gente conquistou em termos de pesquisa, de produção, sem ter financiamento. Não tem como. Bom, Sônia, obrigada pela apresentação. Eu queria dar duas informações, mais ou menos, e fazer uma pergunta para você. As informações aqui na Unicamp, a gente fez um edital para disciplinas em inglês, entre a PRPG e a Diretoria de Relações Internacionais. A gente teve 9 candidatos e 5 aprovadas. Então, esse semestre, a gente tem 5 disciplinas em inglês. Outra coisa que eu espero que a gente contribua com a meta dos doutorados, visto que a gente forma 1.040, o ano passado formamos 1.040 doutores. Então, eu espero que a gente chegue... É possível, então é possível. E a minha pergunta para você é que eu queria que você falasse um pouquinho sobre o incentivo às fusões de programas, que a DAV está incentivando, e você falou sempre... Eu gostaria que você falasse de novo sobre isso para a gente. A ideia, quando saiu aquela portaria, foi em outubro do ano passado, e vocês perceberam que no contingenciamento, que recolheu as bolsas, retirou as bolsas, vai retirar, né, paulatinamente, conforme foram desocupando as bolsas dos cursos nota 3, desde 2009, a gente não revocou a portaria de fusão. Então, quem fizer a fusão, a portaria continua valendo. A fusão, a ideia é o seguinte: eu cheguei lá em maio, encarei a 1.300 APCN, em maio do ano passado, o julgamento de 1.300 novos APCNs, e na hora que ia para o CTC, me incomodava muito mais do mesmo. O mais do mesmo dentro do mesmo instituto, da mesma faculdade, da mesma instituição. E eu tenho instituições que têm grupos de pesquisadores bons, que conseguem fazer boas propostas. Você vai negar baseado em quê? Né? Por outro lado, eu percebia que eu tinha cursos no sistema que tinha um vizinho igual a ele e que estava começando a ter problemas de funcionamento. Inclusive, que não dá para a gente continuar botando debaixo do tapete, nós temos curso de pós-graduação com baixa demanda. Estou falando algum absurdo? Não.
Tem programas de pós-graduação que, para preencher as bolsas da CAPES, para não perder, a seleção 1, 2, 3, 4. Ano passado a gente pegou, no início desse ano, o programa fazendo 5 seleções. E está escrito no edital por que ela está fazendo a seleção. Então, a ideia da fusão, professora, é no sentido de que a universidade se olhe internamente quais os programas que ela tem, está apresentando problema, dificuldade com professores, tem instituições que o professor aposenta e não está sendo reposto, o grupo docente começa a apresentar dificuldade, eu não posso ter programa de pós-graduação sem corpo docente, né? Eu passo a ter uma baixa demanda, estou com 2 programas que estão dentro da mesma área de conhecimento. Por que não fundir os 2, manter o que eu tenho e garantir a durabilidade desse programa? Então, a ideia que tem por detrás da portaria é essa, né? Ver universidades que se apresentam, tem algumas áreas que eu sei que estão trabalhando firmemente nisso, falo de público, quem assumiu a área de ciências agrárias está fazendo um grande empenho no sentido de fundir programas. Santa Maria, Rio Grande do Sul, tem 8 programas na área de agronomia. Lavras tem 6. Unesp tem 8. Será que tem tudo isso de diversidade dentro de uma área de agronomia? Para ter vários programas dentro da mesma instituição. Eu não estou falando de instituições diferentes, né? Não sei qual que é a Unesp, mas é dentro de uma... Quando ele veio com essa história, eu disse, professor, Unesp são vários campos, tem que ver se... Não, é tudo dentro mesmo. Então, a ideia da portaria de fusão é essa, professor. Vocês fazerem uma engenharia interna no benefício da instituição, né? Eu acho que se ganha em termos de robustez dos programas, enfrentar a questão da demanda e não perder recursos em termos de bolsa. Porque não revogou ainda, então a portaria está valendo. Olá. Eu queria dar boas-vindas à CAPES, qualquer empresa da CAPES. Eu fui bolsista da CAPES, eu fiz doutorado no exterior, pleno, com bolsa da CAPES. Foi muito bem atendido. Queria mandar um abraço para a Wanda Lucena, minha técnica que cuidou das minhas necessidades durante 4 anos, muito afetuosa. Então, eu tenho uma relação afetiva com a CAPES, a minha carreira não teria sido possível se não fosse pela bolsa da CAPES, né? Eu sou professor aqui da Unicamp e também sou coordenador de um projeto COFECUB da CAPES, sou coordenador brasileiro, em colaboração com a França. Então, boas-vindas e a todos os seus colegas, obrigado pelo seu trabalho. Alguns tópicos que eu acho que são importantes. Internacionalização, fala-se internacionalização. Bom, na minha colaboração CAPES-COFECUB, quando eu apresento um projeto de pesquisa, eu tenho que traduzi-lo para português. Então, eu escrevo com um colaborador francês, então eu tenho que traduzir em português, porque o técnico não aceita nenhum documento que não esteja escrito em português. Das várias coisas que custam uma fortuna para resolver, essa daí eu acho que não custa nada. Também a simplificação de sistemas, né? Usar aquele sistema azulzinho, tem um, tem o outro, é um pequeno pesadelo cada vez que eu tenho que fazer isso. Ele não pode ser preenchido aos poucos, eu tenho que colocar os documentos todos de uma vez. Talvez fazer um brainstorming com a comunidade, talvez com os coordenadores de programa, coletar melhorias para os sistemas, para os procedimentos internos, que reduza a nossa ansiedade cotidiana, seja muito barato e tenha um efeito positivo sobre as pessoas e a produção. Quanto à internacionalização ainda, talvez a gente devesse falar também sobre a atração de estudantes estrangeiros. Não só, foi invocado aqui a questão de dar cursos em inglês, acho que tem que olhar com cuidado. Por que eu vou dar um curso de cálculo 1 em inglês? Você tem que ter um interesse, as pessoas têm que querer vir para cá para fazer essa matéria. Não pode ser uma matéria que existe igualzinho lá onde os caras estão. Aquilo que a gente faz bem, a gente poderia fazer em inglês e convidar as pessoas para isso, né? Mas um programa de atração mesmo. Tem talentos imensos sobrando em países como Índia, Paquistão, Irã, Turquia, próprios BRICS em geral. E a gente não tem um programa sistemático para atrair esse pessoal para cá. Tem a bolsa da TWAS, né, da Academia de Ciências do Terceiro Mundo, mas talvez a CAPES pudesse pensar nesse lado também. Internacionalização não é só catapultar brasileiros para fora e depois ficar coçando a cabeça como é que a gente faz eles voltarem. Às vezes é você trazer um cara de um país que tem menos estrutura ainda e o cara vai adorar estar aqui e enfim, ele ou ela vai integrar a nossa comunidade também. Fiquei feliz de ouvir que o Qualis é uma jabuticaba vindo de alguém que é da CAPES, ele é mesmo, eu tenho horror ao Qualis e acho que ele gera uma discussão
quixotesca, bizantina, né, quando existem indicadores mais úteis, mas acho que deveria ser pensado um tratamento separado para as publicações em português, porque essa é uma preocupação do pessoal de humanas. Se eu escrevo um livro que a sociedade brasileira lê, que as pessoas leem, um professor de filosofia escreve um livro de filosofia em português, e as pessoas leem, ele vai ter um fator de impacto baixo, etc. Mas foi muito importante, é uma maneira de a academia demonstrar para a sociedade sua relevância. Então, talvez uma atenção separada para tudo aquilo que fosse produção em português, e feito isso, morte ao CAPES. Também hoje de manhã, num debate sobre centro e periferia na matemática, surgiu a ideia, eu dei a ideia, mas por que a gente não faz um doutorado sanduíche nacional? Por que eu vou tirar alguém de uma universidade talvez não tão central no Brasil e mandar o cara para Portugal, que nem inglês ele vai aprender, quando eu poderia trazer ele para a Unicamp? Então, quer dizer, por que a gente não tem programa de doutorado sanduíche nacional que atenda essa relação centro-periferia de maneira mais fraterna, em vez de, muitas vezes, mandar bolsistas para universidades piores do que aquelas que eles poderiam ter no Brasil por uma fração do preço? Futurice. O Futurice consultou um total de 0 reitores, 0 conselhos universitários, 0 qualquer outra coisa. Ele foi tirado do chapéu do ministro. E eu acho que não existe política pública que se faça assim, né? Então, vamos ouvir a sociedade, escutar, presume fazer uma pergunta, ouvir as respostas, refletir sobre ela. Eu não vi nada disso. Quer dizer, Futurice, seja bom, seja ruim, seja médio, seja... simplesmente esse diálogo não aconteceu. Eu não me senti consultado, aliás, muitas vezes eu me sinto ofendido pelas manifestações do Ministério da Educação. Inovação. Inovação dá para reduzir burocracia, isso é uma coisa que as universidades podem fazer. E eu gostaria de saber quanto vale, no ponto de vista da avaliação de um programa, patente, registro de ideia. Quer dizer, se a gente de fato gerar inovação a partir dessas interações, como é que isso vai refletir na avaliação do programa? Os meus colegas vão achar estranho se eu for fazer uma colaboração com a indústria, porque o programa não vai ganhar nada, porque você está gastando esse tempo fazendo isso, em vez de orientar mais um aluno, em vez de dar mais uma disciplina. Então, talvez a CAPES pudesse responder, então, uma primeira pergunta, como é que a CAPES pode propor indicadores? Quanto ao teto, esse é o último ponto, Carminha. Está claro, assim, tem um elefante na sala, não se trata de produzir recursos adicionais para a universidade, para perseguir um aumento de escala, nem de excelência. Você tem um programa, não é um paradoxo, todo respeito ao professor, não é um paradoxo. Paradoxo pressupõe ideias contraditórias, não é uma ideia contraditória, é uma ideia coerente, é um projeto ideológico de redução do papel do Estado no financiamento da ciência e tecnologia, certo? É disso que se trata. Trata-se de substituir. Por que o teto está fixo e fala que vai aumentar o aporte da indústria? Menos isso, proporcionalmente, vai diminuir. É o papel do Estado que vai diminuir. Esse é um projeto ideológico, ele não é paradoxal, ele tem coerência interna. Ele é globalmente absurdo, mas ele tem coerência interna. Ele é um projeto ideológico, certo? Constituir OS para dar suporte às universidades, em princípio, é uma ideia boa, né? Agora, achar que os milionários, etc., vão doar para isso, aí citar os Estados Unidos como exemplo, muito bem, eu quero um imposto de herança igual ao dos Estados Unidos. Né? Primeiro isso. 4%, lá chega a 40%. E uma contradição que sempre se aponta entre a educação básica e o dinheiro investido na universidade, primeiro, os cortes estão sendo na educação básica também, então eu acho estranho, mas é uma pergunta que eu acho que é mais fundamental, mesmo que não houvesse corte na educação básica. Quem vai formar os professores? Em São Paulo, uma carreira de 20 anos, você tem 300 mil professores, tem que formar 15 mil professores por ano. Eles vão brotar do chão? Nós não vamos trazer eles de Cuba nesse governo, né? Então, como que nós vamos formar, sequer para manter organicamente o número de professores que a gente precisa? Então, não existe dicotomia nenhuma entre a universidade e a educação básica, porque uma alimenta a outra. Então, assim, desculpe por trazer à tona, além de sugestões construtivas, umas sugestões destrutivas também, tem um elefante na sala que a gente precisa conversar. A gente tem um governo que é obscurantista, é negacionista da ciência, que persegue cientistas, né, que demite diretor de instituição por defender a rigor dos dados. Né? E todo respeito à sua pessoa, que é uma colega da CAPES, a quem eu tenho maior apreço como instituição, e eu agradeço ter vindo aqui, eu sei que não é culpa sua, eu sei que certamente se a senhora pudesse decidir, teria decidido diferente desse conjunto de absurdos. Mas é isso, a gente tem um ministro que é alheio à área científica, nunca geriu nada sobre isso, a gente tem um governo que entretém teses obscurantistas, que ofende a academia e o valor social da ciência. E eu acho que numa discussão como essa, com a presença da CAPES, instituição que a minha é muito cara, é importante isso não ficar sem dizer. Eu estou acostumado a ser aquele que diz aquilo que não pode ficar sem dizer. Digo aqui, um governo obscurantista. Fica contraditório a gente discutir excelência, discutir internacionalização num governo que nos odeia.
odeia a verdade, odeia dados, odeia o rigor, odeia tudo. Bom, professor, eu não vou responder as suas perguntas porque eu não estou aqui representando o governo. Eu estou fazendo um trabalho técnico na diretoria de avaliação. Agora eu quero responder uma coisa. A história do sanduíche dentro do país já tem uma semente na CAPES voltado para o pessoal da Amazônia Legal, do norte. Porque o que a gente percebe? Eles vêm para o sul, sudeste, fazer os programas, fazer a sua formação de doutorado e não voltam para o norte, né? E eu poderia falar isso, peguei as grandes regiões, eu posso falar isso em regiões menores também, né? Então, foi plantado esse piloto, foi antes do professor Abílio sair, e eles têm um aporte para fazer os programas lá, na pós-graduação, e buscar cursos de excelência, quer sejam no Nordeste, quer seja na região Sul ou na região Sudeste, para ver se a gente diminui o fato de ele estar sendo formado lá e se inserirem em outras instituições mais para a região Sudeste, Sul, mesmo Nordeste, nesse momento do país. É um programa voltado foi o conjunto de pró-reitores da Amazônia. Eu não sei como é que está o nome, se está como PROCAD, como alguma coisa assim, porque não se criou um novo programa, se usou um que já tinha no sentido de mobilidade, de professores, e foi inserido estudantes também, tá? Então, a Amazônia Legal está com isso, nesse viés de não deixar o pessoal de lá embora e não fazer que eles continuem sofrendo. O pessoal do Sul e Sudeste faz concurso lá, eu já estive visitando instituições, o professor todos os dias entra no Diário Oficial para ver qual a instituição do Sul, Sudeste, que tem concurso público aberto para ele fazer, ele faz, vai passar e vem embora. Né? Então, a gente tem que resolver essas questões dos países desse tamanho. E assim mesmo em São Paulo, ou talvez São Paulo não tanto, Minas, eu tenho regiões com dificuldade de fixar professores, e isso tem que ser resolvido. Agora, o seu outro comentário, eu não me sinto à vontade de responder, porque eu não faço parte direto, né? Eu estou trabalhando com uma técnica na diretoria de avaliação. Enquanto eu conseguir fazer meu trabalho dentro da linha que eu acredito, eu vou continuar lá. Na hora que eu perceber que o meu calinho está apertando, eu vou abandonar o barco. Por conta do tempo, tem mais 3 perguntas, aí a gente encerra. E eu vou pedir que as perguntas sejam feitas consecutivamente e a professora finaliza, tá bom? Então tem mais ali e mais 2 aqui, tá bom? Por favor. Vamos tentar ser um pouco breves. Boa tarde, né, a todos e todas. Eu sou o Flávio, doutorando em Ciência Política, e atualmente sou secretário-geral da Associação Nacional de Pós-Graduandos, a ANPG. Bom, a gente também faz parte do Conselho da CAPES, através da presidenta Flávia Calé, que é estudante do mestrado de História Econômica da USP. Eu tenho 3 considerações, na verdade, para colocar aqui. Já fui muito bem contemplado pela intervenção do professor aqui, sobre a situação da educação e alguns elementos que foram expostos pela sua apresentação. O primeiro é sobre o processo de internacionalização. Acho que o processo de internacionalização, enfim, proposto pela CAPES, através do CAPES Print, ele tem algumas dificuldades, no sentido que ele não dialoga, de certa forma, com o próprio PNPG. A gente tem, nos últimos anos, se a gente perceber, houve um processo de expansão do ensino superior público, assim como também da pós-graduação no Brasil. E a CAPES Print, ela, de certa forma, ela acaba impactando nos programas de pós-graduação, principalmente da região norte e nordeste do país, que são os programas que não são novos, e ainda tem diversas dificuldades com todo o processo de avaliação, de passagem, que ele é elitista da própria CAPES, que impede desses programas de obterem recursos pelo CAPES Print. Eu não sei necessariamente como é que ficou a distribuição dos recursos por CAPES Print, na divulgação dos programas que foram selecionados, enfim, os institutos e universidades, mas aparenta ser uma certa concentração na região Sudeste e Sul e Centro-Oeste, onde você tem os programas mais qualificados de excelência pelas notas estabelecidas no processo de avaliação da CAPES.
No segundo elemento que eu queria tratar aqui é sobre o Futurice. A senhora deu uma representação aqui de exemplificação, né, da EXCEP em relação à gestão da universidade, mas o Futurice ele dialoga totalmente na contramão das próprias metas estabelecidas pelo PNPG, né, no processo também que ataca a autonomia da universidade e, de certa forma, é uma mistura, né, de investimento e gestão ligada à ótica, né, do ensino superior dos Estados Unidos e também chileno. Eu acho que a adesão das universidades do Brasil ao Futurice, daqui a uns 10, 15 anos, a gente vê uma situação como se encontra as universidades chilenas, né, que atualmente existe um debate, né, de recuperação desse mecanismo, né, da gratuidade, né, da universidade pública ser gratuita, da pública de qualidade e de uma gestão melhor, né, por parte dos docentes, né, do corpo administrativo da universidade. Então, creio que o Futurice ele identifica alguns problemas críticos em relação à gestão, né, universitária, mas a resposta que ela dá não é no processo que a gente acredita que vem há mais de 13 anos, né, 14 anos, né, no processo de expansão do ensino superior público no Brasil, da pós-graduação, né, em diálogo com o PNPG. Então, acho que ele é super problemático, na verdade, não acho nem que é complexo, na verdade, o Futurice ele atesta, né, o desmantelamento do Sistema Nacional de Pós-Graduação de Ciência e Tecnologia no Brasil. Por fim, em relação ao que a senhora explicou em relação à difusão, enfim, dos programas, a senhora citou algumas universidades, né, principalmente na área de ciências agrárias, que têm diversas especialidades, né? Eu gostaria de saber também como é que está estabelecido isso dentro da CAPES, se vocês têm algum estudo, alguns dados de como estão os programas de pós-graduação que poderiam ser fundidos e isso acaba, né, impactando na universidade. Porque pela sua intervenção eu senti alguns problemas, porque parece que são universidades que são exceções no todo, né? Eu não sei se não tem dados, não observei os dados da CAPES, mas de certa forma existe uma orientação de que os programas eles têm cada vez mais ter seu espírito, né, interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar, que está dentro das metas do PNPG, diga-se de passagem, e aí acaba a sua intervenção no processo de junção dos programas, vai na contramão do que está colocado, né, dentro das orientações, né, pela comunidade científica e acadêmica. E, por fim, acredito de que, para concluir de verdade, bom, o atual governo, né, que a senhora não é representante, como falou aqui, do atual governo, mas a CAPES faz parte da estrutura do Ministério da Educação, que é o atual governo. E, de certa forma, a gente tem, né, o primeiro semestre foi praticamente a universidade pública, ela foi o elo, né, o setor atacado, né, com diversos projetos que não dialogam nessa perspectiva, né, de democratização, né, da universidade pública, principalmente da publicização da ciência e tecnologia no Brasil. Então, acredito que esse governo é sim obscurantista, é um governo que não dialoga com a própria comunidade acadêmica e ainda persegue e ataca docentes, né, funcionários públicos em educação e discentes na academia universitária. Obrigado. Quem é o próximo? Tinha 3 depois de você. Vocês dois, né? Tem uma resposta? Não, é que eu pedi para fazer as perguntas que você fez. Eu queria fazer uma pergunta sobre os programas EAD, que a professora comentou logo no comecinho. Aí a professora trouxe um dado que eu fiquei aqui pensando, que você veio, que dentre os pedidos, né, para os cursos de pós-graduação em EAD, não se teve nenhum número considerável das áreas de tecnologia, das áreas de engenharias e tal. Aí a minha pergunta seria, será que esse setor, ele entende que os cursos EAD nessas áreas não são viáveis, ou será que é porque esse setor é conservador o suficiente, ou é conservador e não consegue enxergar nesses cursos EAD uma visão de educação de futuro para o século XXI? Obrigada. Tá bom. Vou ser rápido, mas tem que tocar em 2 assuntos. Eu sou da Unesp, tá certo?
E se você pega alguns campos, como Guetá e Ilha Solteira, está mais de 800 quilômetros um do outro. Então, falar para fundir isso na UFRJ com o da USP. Tá certo? A distância. Então precisa ser pensado, precisa ser discutido, porque alguns podem ser... Não, mas a fusão seria dos programas existentes daquela cidade. Se for na mesma cidade, sim. Mas de agronomia não tem na mesma cidade 8 programas. Foi isso que eu chamei a atenção. É. Não, 8 é Santa Maria, professor. Eu não falei em 8 programas na Unesp. Então tá bom. A questão é outra, na verdade, que eu quero fazer, que a questão é a seguinte. A gente vê a proposta da gente trabalhar mais. A proposta, no fundo, vem que a gente vai continuar com os programas, continuar produzindo do jeito que a gente produz e vai fazer interação com a indústria. No fundo, é aumentar. A gente investe nas universidades retrair, né, na mão de obra e atribuir dar mais atribuições para elas. Inclusive, socialmente, eu acho que isso é importante. Isso tem custo, né? Então, aí eu fico preocupado, porque eu ouço o senhor falar que, olha, o custo eu não sei como é que vai ficar. Então, a gente é convidado a trabalhar mais e fala assim, olha, e de prêmio talvez a gente corte os recursos que você tem para aumentar. Então, eu queria que você explorasse se eu estou com a visão meio equivocada ou se é isso mesmo. Bom, eu espero que eu consiga responder, porque eu juro que eu não lembro tudo. Estou ficando velha e eu esqueço. Eu queria falar sobre a questão do print e retirar dinheiro. Quem ganhou o print, quem entrou no print, tem a internacionalização através do print. As instituições, ou até mesmo os programas de pós-graduação que não entraram no print, vão continuar fazendo sua internacionalização da mesma forma. Bolsa Sanduíche, que é liberada para os programas de pós-graduação usar. Professor pode pedir para sair. Professor pode concorrer ao edital para trazer gente de fora. Então, eu não estou... A CAPES não tirou dinheiro e colocou só no print. Não. Quem entrou no print tem uma forma de gestão mais flexível, eu diria, que é a única forma que eu posso avaliar. Não sei, a professora que está trabalhando com print faz essa avaliação, vai ter os mesmos critérios de prestação de conta, tudo igualzinho. Só é mais maleável, mais flexível. Quem não entrou no print vai continuar concorrendo com os editais que a CAPES libera. Então, eu não tirei dinheiro de um para colocar no outro. CAPES, tá? EAD. Eu acho que estão envolvidas as duas coisas, professora. Né? Tem áreas que são conservadoras, eu acho que são conservadoras e vão continuar sendo. Né? Então, é difícil de movimentar. E é uma coisa relativamente nova, principalmente para o Brasil. E tudo que é novo nos assusta. Então, eu vou ver primeiro como é que se dá certo ali para o meu vizinho, depois eu entro. Eu, de uma forma simples, eu vejo isso. A fusão de programas não é obrigatório, gente. A fala do menino, do estudante, o representante, na fala dele eu entendi, ele entendeu que era obrigatório. Não é, tem uma portaria. A autonomia universitária continua existindo. Tanto que a portaria de outubro, até agora eu tive a USP que fez a fusão de 2 programas da área de ciências biológicas. Um chamava morfologia e o outro biologia celular. Faziam a mesma coisa, juntaram, botaram o nome de biologia estrutural, está todo mundo feliz, vão da vida. Eu acho que eram esses os nomes. Eu estou com um pedido de uma da Bahia. Não vem a rodo, porque os pró-reitores têm que alinhavar internamente isso. Né? E isso não é fácil, eu sei que não é fácil. Então, a CAPES não está impondo fusão nenhuma, está dando uma oportunidade para quem tem mais do mesmo dentro do mesmo quadradinho. É isso que é a percepção que eu tenho. Unesp, eu acho que eu respondi dentro dessa linha, não é obrigado, cada pró-reitoria faz sua análise, faz sua avaliação.
Agora, eu sei que está acontecendo, porque acontece na minha instituição, as paulistas estão na mesma situação, as aposentadorias não estão sendo repostas no mesmo, aposentou um, contrata outro. Essa é a informação que eu tenho, para vocês é igual. As federais estão começando a entrar nesse meandro. Se eu tenho um programa de pós-graduação que está com o limite mínimo de docente e começa a aposentar 1, 2, 3, o que a instituição vai fazer se não consegue contratar? Tem uma estratégia, né? E daí eu resgato a história da multi-interdisciplinariedade, que vocês dois tocaram no assunto, né? A área interdisciplinar da CAPES tem hoje 365 programas no sistema. Para mim, isso é uma coisa, né? Com a ilusão de que aprovar e se manter na Inter é mais fácil, por causa do meu querido Qualis, que cada um tinha o seu, né? Se eu tenho um Qualis referência, tanto faz eu estar na matemática ou na Inter, as revistas vão ser as mesmas, né? E por que se chegou nesse caminho? E eu não vou conseguir girar a chave e resolver isso de hoje para amanhã. Porque a maioria das áreas disciplinares não conseguiam ver a multidisciplinaridade como uma coisa boa. Hoje, eu acho que as coisas estão mudando. Em algumas áreas, professor, não são em todas. Eu vejo um discurso no CTC de alguns coordenadores de área que eu juro que eu nunca esperaria dele, fazendo defesa da multi da Inter. Tô louca para ele receber um curso assim que é com viés de multi de Inter para ver se ele vai defender, sabe? Tô apostando nisso. Porque você cria em função dessas coisas. Se eu pensar na minha área biológica, hoje, quanto mais interação eu tiver entre as áreas, melhor vai ser. Eu vou ter chance de publicar numa revista com índice de impacto muito maior do que só naquele ponto, naquele viés, né? Eu acho que as coisas... A academia é conservadora, eu não tenho sombra de dúvida disso, sempre foi, é difícil, a gente discute, acha que está pronto para mudar, não está pronto para mudar, vai continuar discutindo para fazer mudanças. Eu não tenho como fazer mudanças radicais, eu acho que as mudanças têm que ser feitas de forma paulatina, tem que ter o convencimento, tem que mudar a cultura, porque não adianta eu vir com um modelo sensacional e dizer, ó, a partir de hoje, agora é assim. Se eu não convencer quem está na ponta, nada vai acontecer. Tá? Então, acho que era isso, não sei, professor, tem mais alguma coisa? Eu acho que já até aproveitamos bem o espaço que foi dado. Agradeço imensamente pela disponibilidade, pela paciência. E vamos fazer um break, o coffee break já está pronto. Em 15 minutos retomamos, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, viu?